todos, com o Pai do Senhor. Eu me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. No vídeo de hoje chegamos a mais uma lição do nosso terceiro trimestre, que estamos estudando essa lição aqui, que é a nossa lição desse trimestre do ano 2021, que a gente vai estar estudando um pouquinho hoje sobre Sansão. Nessa lição a gente está estudando vários adolescentes da Bíblia que foram usados por Deus para grandes coisas, né? Como lemos em alguns na Bíblia. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre Sansão, como eu disse, um jovem que foi usado por Deus para livrar o povo que já estava há 40 anos sobre o domínio dos filisteus. Deus levantou Sansão, que antes mesmo de nascer, Deus já tinha escolhido ele já tinha sido consagrado exclusivamente para Deus, certo? Que para livrar o povo dos filisteus, sobre o domínio dos filisteus, certo? Agora temos o nosso texto bíblico que se encontra em Juízes, o capítulo 16 e o versículo 15 ao 22. Esse é o nosso texto bíblico que conta essa história que a nossa lição vai estar trazendo. E temos o nosso destaque que se encontra também em Juízes, o capítulo 16 e o versículo 17, que diz assim: "O meu cabelo nunca foi cortado", disse ele. "Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um." Aqui é uma fala de Sansão sobre a sua força, sobre o seu cabelo, que quando ele nasceu ele era nazireu, ou seja, consagrado exclusivamente para Deus, e que se ele cortasse o seu cabelo, perderia a sua força que Deus concedeu a ele. Agora temos a nossa introdução e temos alguns pontos. O primeiro ponto diz: um menino será nazireu. O segundo ponto: o segredo da força de Sansão. Terceiro ponto: Dalila, uma grande ruína. O nosso quarto ponto: tarde demais para fazer as escolhas certas. E temos o nosso quinto ponto, que é uma conclusão, né? Que a gente vai concluir tudo e fazer um resumo do que a gente aprendeu nessa lição. Vamos começar pela nossa introdução, que já nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre o que a lição vai nos trazer. Sansão foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer, dado como promessa a seus pais. Visto que sua mãe era estéril e não podia ter filhos, Sansão foi um grande líder e juiz do povo de Israel para combater os filisteus. Porém, erros e sua desobediência a Deus refletiram diretamente em seu destino, que infelizmente não foi um dos melhores. Aprendemos nessa lição que devemos ter cuidado com nossas escolhas e levar a sério o chamado que Deus colocou em nossas mãos. Temos que ter cuidado e não desobedecer a Deus e honrar um chamado que Deus tem nas nossas vidas e não desperdiçar isso. O que aconteceu com Sansão? Ele desobedeceu a Deus e não levou a sério o seu chamado e acabou que não foi um dos melhores o seu fim. Agora a gente vai para o nosso primeiro ponto, que vai dizer sobre o menino será nazireu. Havia em Israel um homem chamado Manoá, cuja esposa era estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e lhe prometeu um filho. Como Manoá não estava no momento que o anjo apareceu com ela, orou ao Senhor pedindo que Deus enviasse o anjo novamente. Apesar de o anjo já ter dado várias informações acerca de como o filho do casal deveria ser criado, Manoá solicitou a Deus para que as repetisse, e ele as repetiu. Na verdade, as recomendações acerca da criação do menino, do voto que deveria fazer de não se contaminar com algumas coisas e viver uma vida separada e consagrada a Deus, diziam a respeito do fato de que ele seria nazireu, ou seja, alguém consagrado exclusivamente para Deus. O tempo passou, Sansão cresceu e Deus o abençoou. O Senhor era com ele de forma diferente, pois o jovem era dotado de uma grande força. Como nós sabemos, Deus concedeu uma grande força a Sansão. Então, nesse primeiro ponto, a gente entendeu um pouquinho como tudo aconteceu, que a mãe de Sansão era estéril e Manoá, que era o pai dele,
teve a honra, né, que Deus enviou um anjo à sua esposa, mas no momento que ele enviou, Manoá não estava com sua esposa, então Manoá orou e pediu para que Deus o enviasse de novo, e que ele era nazireu, que era uma pessoa exclusivamente consagrada a Deus, para fazer suas obras que Deus queria que ele fizesse, e que ele era dotado de uma grande força, como nós conhecemos um pouco sobre a história de Sansão. Agora, o nosso segundo ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre o segredo da força de Sansão. A Bíblia nos conta aqui uma grande história de um herói incomparável. Ele não tinha superpoderes alienígenas, recursos secretos ou armas ultra tecnológicas como os heróis dos filmes americanos. Porém, Sansão tinha o Espírito de Deus e sua força vinha dele. Desse modo, Sansão rasgou um leão ao meio, matou 1000 homens com apenas uma queixada de um jumento e carregou as portas de uma cidade nos ombros e derrubou o templo de Dagon, o deus dos filisteus. Todavia, ao longo da história de Sansão, encontramos vários fatos que mostram que o jovem agia por conta própria, por seus impulsos, a fim de satisfazer seu desejo. Andava por vista e não por fé. Como um nazireu, Sansão jamais poderia tocar no morto, como fez com um leão que havia matado, para pegar mel de um enxame de abelhas que se alojou na carcaça do animal. Também bebia e participava de banquetes, desobedecendo a ordem divina de que não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida forte. Deitava-se com prostitutas e era fraco com as mulheres, pois tudo quanto pediam ele fazia, até mesmo confessando segredo que pertencia somente a Deus, que era o segredo da sua força. Agora a gente entendeu um pouquinho sobre esse segundo ponto, sobre os atos de Sansão e que ele vivia não por fé, e sim por vista. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre Dalila e como ela teve a participação nessa história desse personagem. A gente vai entender um pouquinho no nosso terceiro ponto, que diz sobre Dalila, sua grande ruína. Como já foi dito, Sansão era um jovem que vivia por vista. Quando foi escolher uma esposa, embora seus pais os tenham aconselhado, o jovem escolheu pela aparência. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: por que é que você foi procurar uma mulher no meio dos filisteus? Apenas gentes que não praticam a circuncisão. Será que você não podia achar uma mulher do meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: é aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. E então casou-se com a jovem filisteia, pertencente aos inimigos do seu povo. Posteriormente, Sansão conheceu Dalila, por quem se apaixonou. Como os filisteus temiam muito a Sansão, incansavelmente eles tentavam descobrir o segredo da sua força. E Dalila foi uma das principais aliadas dos filisteus para derrubar Sansão. A missão de Dalila era descobrir o segredo da força de Sansão e assim amarrá-lo a fim de que os filisteus o capturassem. Sansão enganou Dalila por 3 vezes, conforme narrado em Juízes, o capítulo 16. Porém, a mulher fez um apelo emocional, até que Sansão declarou a ela o segredo de que nunca havia cortado seu cabelo. Com isso, ele foi amarrado por ela e suas tranças cortadas, tendo Dalila imediatamente comunicado os príncipes dos filisteus. Sansão não imaginava que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele, e assim foi levado preso aos seus inimigos. A questão não é que a força de Sansão estava em seu cabelo, e sim o fato de ser um nazireu e de ter sido consagrado a Deus antes mesmo de nascer, sendo o voto de não cortar o cabelo parte desse compromisso. Por isso, devemos servir a Deus verdadeiramente, vigiando para não cometermos os mesmos erros que Sansão cometeu. Certo? Agora, nesse terceiro ponto, a gente entendeu um pouquinho sobre tudo como aconteceu, que ele se apaixonou por Dalila,
certo? Mesmo os pais deles avisando, dizendo a ele que deveria escolher uma mulher do seu povo ou de seus parentes, mas ele não quis escolher uma mulher do povo de seus inimigos e acabou tendo as consequências de escolhas erradas. Agora a gente vai entrar um pouquinho nesse nosso quarto e último ponto, que depois a gente só vai fazer uma conclusão, que é tarde demais para fazer escolhas certas. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Os filisteus promoveram uma festa a fim de que pudessem finalmente zombar de Sansão. Levado prisioneiro ao templo de Deus Dagon, Sansão agora estava fraco e com os cabelos cortados, sem sua força, humilhado e principalmente sem o seu Deus. Talvez, neste momento, um filme passou em sua mente e ele se lembrou de todos os seus atos, suas escolhas erradas e todas as vezes que não zelou e não levou a sério o voto feito a Deus. E então, arrependido de tudo, Sansão clamou ao Senhor que lhe desse forças naquele momento, para que pudesse derrubar as colunas daquele templo e matar os filisteus pagãos ali reunidos, e assim aconteceu. Aqui nesse último ponto a gente vê o que aconteceu com Sansão. O título ponto já diz muita coisa, que é tarde demais para fazer escolhas certas, que naquele momento os filisteus resolveram fazer uma grande festa para zombar de Sansão por terem conseguido vencer ele. Naquele momento ele estava sem força nenhuma, eles estavam todos no templo do deus Dagon, que era o deus dos filisteus, certo? E naquele momento ele pediu a Deus força para acabar com aquele templo, derrubar todas as ruínas e acabar com todos os filisteus pagãos naquele mesmo momento. O que isso realmente aconteceu, mas também levou ao fim do nosso adolescente, que a gente está estudando um pouquinho hoje, o nosso jovem, certo? Que a gente está estudando nessa lição. Por causa de seus atos errados, a desobedecer a Deus e não levar a sério o que Deus entregou em suas mãos. Agora vamos entrar um pouquinho, vamos fazer uma breve conclusão para finalizarmos a mais uma lição desse nosso terceiro trimestre. Aprendemos que Sansão, embora fosse escolhido e separado por Deus, desde o ventre da sua mãe, não valorizou os talentos que o Senhor lhe deu. Além do mais, não foi obediente quanto ao voto do nazireado. Não consagrou sua vida, viveu mais pelos desejos da carne do que do Espírito de Deus. E teve que morrer para conquistar sua honra novamente diante do Senhor e dos homens. Desta forma, Sansão é o exemplo de que nunca devemos brincar com as coisas de Deus. Precisamos nos consagrar e viver longe do pecado, deixando que o Espírito Santo dirija nossas vidas, em vez de agirmos por conta própria, para que o nosso fim não seja como de Sansão, e com isso venhamos a colher as consequências do nosso pecado. Aqui a gente entender um pouquinho mais sobre a vida de Sansão e sobre os erros que ele cometeu na sua vida, que infelizmente levou ao o fim desse nosso herói da Bíblia, nosso adolescente da Bíblia, que a gente está estudando hoje, por causa de erros, por causa de seus atos, porque ele não levou a sério o seu chamado e levou isso tudo à brincadeira. Então, como a nossa lição disse, temos que levar a sério tudo que Deus entregar em nossas mãos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em mais um vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. Obrigada a todos por me acompanhar aqui em mais uma lição. Tchau!